Oi, pessoal. Muita gente me pergunta o que é o Imagem e Credibilidade. O Imagem e Credibilidade é uma reunião de profissionais, 3 jornalistas, um professor universitário, já com muita bagagem, muita rodagem, que resolveram unir as suas experiências para entregar elas até você, fazendo consultorias, análises de cenário, análises políticas, media training. Nós temos cursos, nós temos e-books, nós temos uma série de conteúdos interessantes que nós podemos ou preparar para você, ou você pode já adquirir pelos nossos canais aqui pelo site. Entra no nosso site, verifica o que a gente tem aí para te oferecer, porque eu acho que tem muita coisa legal e bacana que a gente pode te ajudar. E esse blog é um caminho para a gente estar aqui falando dessas nossas experiências, dessas nossas expertises. E toda semana, uma vez por semana, eu venho aqui com uma resenha de livros sobre jornalismo ou escritos por jornalistas para mostrar para vocês. E hoje a gente vai falar de um livro que já se tornou uma referência nas escolas de jornalismo, muito adotado nas escolas de jornalismo quando nós vamos tratar de jornalismo político. O livro se chama exatamente Jornalismo Político e ele foi organizado pelos professores jornalistas também Roberto Seabra e Vivaldo de Souza. Ele foi editado pela editora Record. O Beto Seabra e o Vivaldo de Souza, eles reuniram um timaço de jornalistas muito experientes na cobertura política para que cada um escrevesse um capítulo falando da sua experiência e fazendo abordagens diversas sobre a questão da cobertura política no Brasil. Uma cobertura que se confunde no Brasil com a própria cobertura jornalística. O jornalismo brasileiro ele se desenvolve exatamente no momento em que também se desenvolve a política brasileira. Os primeiros jornais brasileiros, o Correio Brasiliense, que foi o primeiro, ele surge exatamente no mesmo momento em que o Brasil vai construindo a sua estrutura política, vai tendo a sua formação política. Então, jornalismo político e jornalismo de um modo geral no Brasil se confundem. E esse livro então reúne como articulistas, escritores, cada um de um capítulo, Álvaro Pereira, Cremilda Medina, Eliane Cantanhede, Helena Chagas, Jorge Duarte, Juliano Basile, Luiz Martins, Mauro Santayana, Roberto Seabra, Rudolfo Lago, eu, Tereza Cruvinel, Vivaldo de Souza e Vladimir Gramacho. Cada um então escreve um capítulo e faz uma abordagem diferente sobre esse tema que é a cobertura política, o jornalismo político. Eu vou falar um pouco sobre o meu capítulo aqui. No meu capítulo, eu mostro, a partir de 2 episódios da história política brasileira, como é sutil, como é delicada essa cobertura, como ela envolve uma série de questões que exigem que você tenha prática, experiência e conhecimento. O nome do capítulo que eu escrevi é justamente Prática e Conhecimento. E ele pega então 2 episódios. O primeiro episódio é a convenção do PMDB que em 1989 escolheu Ulisses Guimarães candidato à presidência da República. E o segundo episódio é a briga que houve entre os senadores Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho. E aí o que a gente mostra? A gente mostra que no primeiro episódio, na convenção do PMDB, tudo indicava que haveria uma grande briga. Havia 4 candidatos inicialmente à presidência da República. No primeiro turno saíram para o segundo turno Ulisses Guimarães e Valdir Pires. E eles saíram, o primeiro turno foi um pau danado entre os dois. E então muita gente acreditava, no sábado, primeiro dia da convenção, que eles iam para o pau, que eles iam disputar no voto quem ia ser o candidato. Só que durante a madrugada, Ulisses Guimarães e Valdir Pires ficaram confabulando a madrugada inteira e no outro dia eles acabaram fazendo um acordo e o Valdir Pires saiu vice do Ulisses Guimarães. No segundo episódio,
Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho entraram numa guerra sem precedentes na história política brasileira. E todo mundo daí achava que, experientes como eram, todos dois, que em algum momento eles iam sentar, iam conversar, iam compor, iam parar a briga. E isso não aconteceu. Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho levaram aquela briga até as últimas consequências e pagaram um preço, todos dois, muito alto por isso. Todos dois nunca mais tiveram, depois desse episódio, a mesma carreira política, entraram em declínio. Então isso mostra que o jornalismo político é muito difícil e que querer fazer previsões, como muitas vezes alguns querem fazer, pode ser um grande erro, porque você pode quebrar a cara. Jornalismo não é jogar búzios, jornalista não é mãe de Ná, e jornalista não traz o seu amor depois de 3 dias. Jornalismo é outra coisa, e é bom e bem interessante você ler esse livro para você compreender qual é o papel, a função do jornalista político. Vamos ler um trechinho então? Vamos ler um trechinho do início da introdução do livro Jornalismo Político. Ao deparar com um grande jornal diário ou uma revista semanal de informação, o leitor atual encontra uma variedade de notícias e de temas que abrangem desde a chamada hard news, política, economia, cidade, até os assuntos comportamentais, passando obrigatoriamente pelos esportes, artes e espetáculos, meio ambiente, informática, etc. Ou seja, praticamente tudo o que diz respeito à civilização humana neste início de século aparece de uma forma ou de outra nas páginas da imprensa, no noticiário televisivo e radiofônico e nos sites da internet. É a sociedade internacional segundo o que foi definido pelos estudiosos da comunicação, entre eles Manuel Castells. Mas é importante notar, até para entendermos por que chegamos a este estágio atual, que nem sempre foi assim. Então, a partir daí, se vai aqui historiando essa evolução do jornalismo, de um modo geral, e do jornalismo político. Esse livro é hoje uma referência adotada em várias escolas de comunicação e por isso é que ele vale a pena para você. Jornalismo Político, editado pela Editora Record, organizadores Roberto Seabra e Vivaldo de Souza. Semana que vem a gente volta com a resenha de mais um livro sobre jornalismo ou escrito por jornalistas. Até lá!